Meus amigos, antes de iniciar a nossa apresentação sobre o tema que queremos abordar no dia de hoje, eu gostaria de transmitir para todos vocês o meu desejo de um feliz 2021, que todos consigam superar os seus entraves pessoais durante este ano e que todos nós, você e eu, todos nós, povo brasileiro, tenhamos sucesso no enfrentamento dos gigantescos problemas que o país enfrenta no momento. O tema que nós vamos abordar no dia de hoje tem muito a ver com essa questão que há pouco lhes coloco, sobre os problemas enfrentados pelo Brasil. Exatamente para nós iniciarmos este ano de 2021, nós vamos fazer um balanço do governo Bolsonaro, que eu considero o mais desastroso da história do Brasil. E as razões nós vamos lhes apresentar a partir deste momento. Bem, como eu lhes disse, vamos lhes apresentar um balanço do mais desastroso governo da história do Brasil, o governo Bolsonaro. O balanço do governo Bolsonaro, nos seus 2 anos de mandato presidencial, foi desastroso sob qualquer ângulo de análise. Foi o mais desastroso da história do Brasil, no âmbito da política externa, da economia, da geração de emprego, do meio ambiente, da ciência e tecnologia, da educação e cultura e, sobretudo, dos direitos sociais e da saúde pública. Este balanço do governo Bolsonaro mostra que ele é mais do que um problema político, como muitos colocam, e eu próprio também coloco. Trata-se de um problema político, mas ele tornou-se também um problema de saúde pública e também de retomada do desenvolvimento nacional. As razões vamos lhes apresentar logo em seguida. Vamos analisar cada uma dessas questões. Vamos analisar a política externa do governo Bolsonaro, a política econômica, a política de geração de emprego, do meio ambiente, da ciência e tecnologia, da educação e cultura, dos direitos sociais, a política dos direitos sociais e também a política de saúde pública. Bem, eu começo analisando a política externa do governo Bolsonaro. Essa política é uma política extremamente desastrosa, sob vários ângulos. Significou, por quê? Porque significou o rompimento com toda tradição efetivada ao longo dos governos pós-ditadura militar, como respeito à soberania dos povos, a não ingerência nos assuntos internos de outro país, a defesa da paz mundial, a integração continental, o não alinhamento político e ideológico com relação a nenhum país do mundo, entre outros princípios, todos eles inscritos direta ou indiretamente na Constituição de 1988. O desdobramento desta posição assumida pelo governo Bolsonaro foi seu alinhamento incondicional. Começa por aí. Seu alinhamento incondicional, automático e subalterno, diga-se de passagem, com o governo Donald Trump dos Estados Unidos. Outro retrocesso foi a intenção de mudar a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, em apoio à política israelense de colonização da Palestina e o posicionamento contrário às decisões da ONU sobre a ocupação ilegal
dos territórios árabes e da Palestina, assim como um apoio às sanções dos Estados Unidos contra o Irã. Claro que tudo isso aí tem muito a ver com um alinhamento subalterno em relação aos Estados Unidos. A partir do momento em que Trump decidiu colocar a embaixada americana, transferir de Tel Aviv para Jerusalém, como também apoiar a política israelense de colonização da Palestina e a ocupação ilegal dos territórios árabes e da Palestina, além de apoiar as sanções dos Estados Unidos contra o Irã, tudo isso reflete o posicionamento subalterno em relação aos Estados Unidos, sobretudo em relação ao Donald Trump. Nas reuniões internacionais que discutem temas como direito do trabalho, direitos humanos, isso tudo na ONU, por exemplo, direito do trabalho na Organização Internacional do Trabalho, direitos humanos no Conselho da ONU e meio ambiente, nas COPs, ou seja, relacionados com a mudança climática, as posições brasileiras têm se somado ao dos países com déficit de democracia, geralmente são regimes ditatoriais e reacionários contra possíveis avanços nesses temas. Quanto à política econômica, ela também foi extremamente desastrosa, porque foi delineada no sentido de adotar os princípios do neoliberalismo mais radical. São poucos os países do mundo que são tão radicais na adoção do neoliberalismo quanto o governo Bolsonaro. O Ministério da Economia, capitaneado por Paulo Guedes, foi estruturado para desmantelar o Estado brasileiro. E ele está executando isso. Ele certamente não conseguiu, durante este ano, realizar tudo o que se pretendia, mas está trabalhando nesse sentido, no sentido de destruir, desmantelar tudo aquilo que foi feito desde o governo Vargas, desde 1930, pelo governo Vargas e outros governantes, priorizando as privatizações estatais. O Programa de Parcerias e Investimentos, nome dado ao plano de privatizações do governo Bolsonaro, inclui um elenco de empresas de atividades econômicas distintas, algumas de caráter estratégico, de ponta na área de tecnologia, e outras que atuam em áreas sensíveis para a democracia e inclusão social, que Jair Bolsonaro quer privatizar e que pode trazer graves prejuízos econômicos e para a soberania do país. Um amplo plano de privatização foi iniciado com a venda de ativos da Petrobras, leilões de campos do pré-sal e concessões de aeroportos. A Petrobras está sendo desmontada ao desfazer operações importantes para o funcionamento da empresa, mas que, no seu afã privatista, o governo Bolsonaro decidiu entregar a empresas privadas. O governo Bolsonaro não privatizou a Petrobras como um todo. Ele está privatizando partes da Petrobras até culminar com a privatização da empresa, da própria Petrobras, a empresa mãe. O governo Bolsonaro compromete a soberania nacional pelo alinhamento subalterno no Brasil aos interesses norte-americanos e à soberania nacional. Repetindo, o governo Bolsonaro compromete a soberania nacional pelo alinhamento subalterno do Brasil aos interesses norte-americanos e ao capital internacional, quando decidiu pela entrega da base de Alcântara aos Estados Unidos.
a desnacionalização da Embraer, com sua venda à Boeing, os leilões de venda da cessão onerosa da Petrobras, relativa ao pré-sal, que beneficiou o capital estrangeiro, e a privatização de setores de refino, distribuição e transporte de óleo e gás da Petrobras, demonstrando o caráter entreguista do seu governo, que está a serviço do Deus mercado, de Wall Street, do consenso do Washington contra o povo brasileiro. Medidas dessa natureza comprometem fundamentalmente os interesses da nação e do povo brasileiro. Foi anunciada também a intenção de venda da Eletrobras, Correios, Casa da Moeda, até a Casa da Moeda, Dataprev, Serpro. A Eletrobras é a maior empresa do setor elétrico da América Latina e é líder em geração e transmissão de energia elétrica no Brasil. A capacidade geradora da Eletrobras equivale a cerca de 1/3 do total da capacidade instalada do país, cujo lucro em 2018 foi de 13,3 bilhões de reais. Então a privatização não está sendo justificada porque a empresa dá prejuízo, pelo contrário, dá lucro, e bastante lucro para o governo. O acesso à energia elétrica é um direito fundamental da população brasileira. É importante observar isso. Serviço essencial de interesse público, de interesse coletivo, e que não pode ter sua geração e transmissão entregue ao setor privado. Se admite até que a distribuição de energia elétrica possa ser privatizada. Se admite, em última instância, que seja privatizada. Mas privatizar a geração e a transmissão de energia elétrica significa colocar em risco o próprio planejamento do sistema elétrico nacional. Esta é uma das razões pelas quais ocorreu o apagão do Amapá, que recentemente deixou às escuras a cidade de Amapá durante 2 semanas, antes do período eleitoral recente. E isto tem muito a ver com a privatização, que comprometeu a qualidade do serviço de suprimento de energia elétrica no Amapá. E a situação em termos nacionais poderá apresentar o mesmo desfecho se for privatizada a Eletrobras. As resistências políticas e os entraves legais para o governo vender a Eletrobras impediram até agora o governo de executar seu plano. Não privatizou devido às resistências que ocorreram no Congresso Nacional. Os bancos públicos também estão na mira da agenda do governo Bolsonaro. Entre as medidas anunciadas e algumas já efetivadas, estão a venda de ativos da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e outras instituições financeiras públicas. É importante observar que a privatização dos bancos públicos não se encaixa no discurso de redução de gastos nem mesmo de ineficiência, uma vez que essas instituições financeiras são lucrativas, todas elas, como a Eletrobras é lucrativa. Então não justifica a privatização. Então, o governo Bolsonaro e Paulo Guedes no Ministério da Economia estão querendo realmente entregar o país ao capital internacional. Quer dizer, nós vamos com isso perder a nossa autonomia em áreas importantes, como de energia. Já estamos perdendo o controle, por exemplo, da Petrobras. Podemos perder o controle no setor de energia elétrica e também perder o controle no setor financeiro, dos bancos públicos. Imagine todo o setor financeiro ser entregue ao setor privado. Nós ficaremos à mercê da ganância, exatamente de todos aqueles que operam nessas áreas. Então, como já lhes disse,
o argumento de que são empresas ineficientes ou não lucrativas não se aplica nesses casos, porque elas são eficientes e são lucrativas. Foi adotada também a política de privatização do sistema de água e esgoto, aprovado pelo Congresso Nacional no final de 2019. Trata-se de um tremendo retrocesso, sem precedentes na área de controle de recursos hídricos em todo o mundo, porque a água passou a ser tratada como mercadoria qualquer, e não como um direito básico de todo o povo, mas um crime praticado por esse desastroso governo. Quanto à política de geração de emprego, nunca foi a preocupação do governo Bolsonaro. Desde sua posse na presidência da República, o governo Bolsonaro trabalhou para desmantelar o Estado brasileiro, como já lhes disse quando nós analisamos a política econômica do governo. Nada fazendo para reativar a economia. O que é que foi feito para a reativação da economia? Absolutamente nada. Disto resultando no maior nível de desemprego, com mais de 14 milhões de desempregados e 27 milhões de trabalhadores subutilizados já registrados na história do Brasil. Em 2020, a pandemia do novo coronavírus agravou ainda mais a péssima situação da economia brasileira. E já estava estagnada desde 2014. Quer dizer, desde 2014, o Brasil vem apresentando um declínio. Quer dizer, na realidade não há crescimento, há um decrescimento da economia. E o governo Bolsonaro está conseguindo empurrar mais ainda para baixo o crescimento da economia do país, que apresenta decréscimo ao longo desses anos todos. Então, como eu estava dizendo, o desafio de reativar a economia brasileira aumentou com a questão do coronavírus. E o governo Bolsonaro se manteve inerte no sentido de reativá-la, cuja solução eu já fiz vídeos e já escrevi artigos abordando esse tema, em que eu deixo bastante claro qual seria a solução para fazer frente à retomada do crescimento da economia brasileira e, com isso, proporcionar geração de emprego e renda à população. E, em várias oportunidades, eu já disse que, para reativar a economia, seria necessário realizar investimentos maciços em infraestrutura econômica, como energia, transporte, comunicações, e infraestrutura social, como educação, saúde, habitação, saneamento básico. O governo deveria assumir essa responsabilidade, no sentido de dar início ao processo de retomada do crescimento. O governo tem que investir em obras públicas. Esta tem sido, digamos assim, a experiência mundial. Desde 1929, 1930, nos Estados Unidos, no Brasil e em outras partes do mundo, as economias superaram aquela gigantesca depressão econômica que houve na época, exatamente com o governo investindo em obras públicas, exatamente para manter a economia funcionando. Porque um fato que é importante observar é que, se o setor privado não investe na economia, simplesmente porque a expectativa é negativa com relação ao futuro da economia, então o governo é quem tem que assumir o papel que o setor privado não assumiu. O Paulo Guedes, como um fundamentalista no neoliberalismo, ele defende a tese de que quem deve investir é o setor privado. Mas o setor privado não investe simplesmente porque a economia apresenta um futuro tremendamente negativo. Nenhum investidor privado, tanto nacional quanto estrangeiro, vai investir no Brasil diante desse quadro que nós estamos vivendo hoje no país. Uma economia totalmente estagnada. Então,
O governo é que tem que exercer esse papel, atuar como locomotiva do processo de desenvolvimento. E para reativar tem que investir em infraestrutura. E já existe, digamos assim, dados, levantamentos quanto às necessidades de investimentos em infraestrutura no país, que o governo federal deveria imediatamente implementar, que demandaria recursos da ordem de 2 trilhões de reais. O governo federal atuaria desta forma como indutor da retomada do crescimento econômico do Brasil, com a realização desses investimentos, que contribuiria também para atrair investimentos privados. Esta ação do governo contribuiria para elevar o nível de emprego e da renda das famílias e das empresas, para, em consequência, combater o atual desemprego em massa, que alcançou os maiores níveis da história, conforme já lhes falei, e promover a expansão do consumo das famílias e das empresas, resultantes, respectivamente, do aumento da massa salarial das famílias e da renda das empresas. Para financiar as ações do governo, poderia usar as reservas internacionais do país, que atinge hoje um montante de 320 bilhões de reais, ou melhor, de dólares, 320 bilhões de dólares, para não aumentar ainda mais a dívida pública. A incompetência de Bolsonaro, que não entende absolutamente nada de economia, e a presença de Paulo Guedes, fundamentalista do neoliberalismo, no Ministério da Economia, dificultam esta ação. Então, sobre a questão da política econômica, o que nós temos é que a inação do governo de reativar a economia contribui para isso. E claro que, também consequência disso, a política de geração de emprego simplesmente não existe durante o governo Bolsonaro. De modo que qualquer proposta, qualquer tentativa, qualquer perspectiva, digo melhor, de reativação da economia, de geração de emprego, não acontecerá com o governo Bolsonaro. Se nós queremos evitar que o país seja levado à bancarrota e que haja um crescimento desmesurado do desemprego em nosso país, se nós queremos evitar isso, nós não podemos manter tanto o Bolsonaro quanto o Paulo Guedes, Bolsonaro na presidência e Paulo Guedes no Ministério da Economia, que a presença deles são lesivas aos interesses do país. Quanto à política ambiental, tem sido também desastrosa, como tem sido a política externa e a política econômica e a de geração de emprego. É desastrosa porque o governo Bolsonaro ganhou protagonismo na comunidade internacional pelo crescimento do desmatamento na Amazônia Legal e pela desobediência ao Acordo de Paris de combate à mudança climática global. O governo Bolsonaro tomou uma série de medidas que colaboram para o aumento do desmatamento, e as queimadas que se registraram durante meses na Amazônia e também no Pantanal mato-grossense demonstram exatamente o desastre que representa o governo Bolsonaro na área ambiental. O governo Bolsonaro tomou uma série de medidas que colaboram para o aumento do desmatamento. Primeiro começa com o discurso de Bolsonaro, que funciona como uma chancela ao desmatamento. Ele incentiva o desmatamento. Nunca houve antes em nenhum governo democrático brasileiro a ideia de que pode haver desmatamento com o argumento de quem estaria protegendo a Amazônia seriam os interesses estrangeiros e a indústria da multa. E a consequência é, além da mudança de pensamento, o completo desmantelamento dos órgãos de fiscalização
Quer dizer, uma mudança total de rumos do Brasil com relação à política ambiental. E essa mudança de rumos se traduz no pensamento retrógrado com relação à questão do meio ambiente. E, além disso, foi completado com o desmantelamento dos órgãos de fiscalização, que simplesmente deixaram de funcionar durante o governo Bolsonaro. Trata-se de uma grande catástrofe produzida pelo governo Bolsonaro, cuja ação pode levar à destruição da floresta amazônica, com a manifesta intenção de abrir caminho para atividades de mineração, agricultura, pecuária e madeireira. E esta é a pretensão do governo Bolsonaro. As queimadas realizadas para preparar a área para as atividades agropecuárias são responsáveis pela emissão significativa de gases que causam efeito estufa. Ainda tem esse aspecto grave, como o gás carbônico, com isso comprometendo o compromisso no Brasil de respeitar o Acordo de Paris, de combate à mudança climática. Além disso, a destruição da floresta amazônica contribuiria para produzir uma catástrofe humanitária de grandes proporções, ao comprometer a existência das populações indígenas lá residentes. O governo Bolsonaro pratica um crime ambiental e também humanitário de grandes proporções na Amazônia, que precisa ser combatido veementemente. Bolsonaro demonstrou ceticismo relativamente aos encontros internacionais dedicados ao debate das alterações climáticas do Acordo de Paris. Bolsonaro admitiu deixar o Acordo de Paris, afirmando que se fosse bom, veja bem essa observação que ele fez, que se fosse bom os Estados Unidos não tinham saído. Então os Estados Unidos é o referencial para ele praticamente em tudo. Não é por acaso essa postura subalterna de Bolsonaro em relação aos Estados Unidos. Bolsonaro se tornou um pária internacional, um vilão ambiental aos olhos do mundo, diante de sua atitude com relação à questão da Amazônia e com relação ao Acordo de Paris. Com relação à política de ciência e tecnologia, tem sido também outra política desastrosa. Porque o governo Bolsonaro promoveu a destruição do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, construído ao longo dos últimos 60 anos no Brasil. Nesses 60 anos de investimentos em ciência, tecnologia e inovação, o Brasil desenvolveu a produção de energia por fontes renováveis, a medicina de alta tecnologia, o lançamento de startups, o desenvolvimento de uma base industrial diversificada, entre outras ações, nesses últimos 60 anos. Eu próprio, que trabalhei na área de ciência e tecnologia, sou testemunha disso, do grande avanço que ocorreu durante esse período. Graças exatamente ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que está sendo destruído pelo governo Bolsonaro. Empresas brasileiras transnacionais, como a Embraer, foi desnacionalizada. Embraco e WEG foram alavancadas através de parcerias e investimentos cruzados com universidades para a formação de pessoal e geração de pesquisa inovadora. O governo Bolsonaro excluiu milhares de bolsas do sistema CNPq e CAPES, e os bolsistas do CNPq enfrentaram dificuldades para receber o financiamento para suas pesquisas. Volta e meia, o governo Bolsonaro retoma sua proposta de transferência da FINEP, que é um órgão muito importante de financiamento à pesquisa, a estudos e pesquisa no país, pretendendo transferir para o BNDES para simplesmente liquidar com a FINEP e, com isso, liquidar com o financiamento
digamos, especializado em pesquisa e desenvolvimento no país. Assim como a fusão do CNPq com a CAPES, são coisas inteiramente diferentes. Então não dá para juntar organismos que atuam com objetivos muito específicos, como o caso do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, e a CAPES, que é mais ligada à questão do desenvolvimento de pessoal, de formação de pessoal. 80% dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia foram esterilizados ao ser inseridos na reserva de contingência. Simplesmente deixou-se de utilizar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia no desenvolvimento da ciência e tecnologia, simplesmente porque não foram utilizados, não houve financiamento em muitas atividades porque esse fundo foi contingenciado. A situação é lastimável, porque a indústria, a ciência e a tecnologia nacional foram sucateadas, contribuindo para aumentar a dependência científica, tecnológica e industrial em relação ao exterior. A retração atual da indústria brasileira revela incapacidade de reação do setor e a perspectiva de reversão do quadro atual, que é muito difícil diante da recessão econômica agravada pela crise do novo coronavírus. Esta retração da indústria brasileira vem desde a década de 1990, ou melhor, vem desde a década de 1980, quando a participação da indústria de transformação no produto interno bruto do Brasil era de 33% na década de 1980. E em 2019 não passou de 11,3%, sendo o patamar mais baixo em 80 anos. Estagnada, a indústria tem a menor fatia do PIB desde o final da década de 1980. Não é por acaso que o Brasil hoje é como se tivesse voltado ao passado, como um país que exporta basicamente produtos agropecuários. A pauta de exportação brasileira é paupérrima do ponto de vista da exportação de produtos manufaturados. Então é como se o Brasil tivesse de volta ao passado, por exemplo, anterior a 1930, e foi a partir de 1930 com o governo Getúlio Vargas, um governo que batalhou pelo desenvolvimento nacional e pela soberania do país, e ele reverteu aquela situação que prevalecia anteriormente, quando o Brasil só exportava produtos agropecuários, ou basicamente, naquela época, o café era o principal produto de exportação. Hoje é o agronegócio. Quer dizer, o Brasil é como se tivesse retornado à situação anterior. Então, a modernização que ocorreu no Brasil a partir de 30 e que atingiu o ápice na década de 1980, com a indústria exercendo, digamos assim, um comando do processo de desenvolvimento da economia brasileira, quer dizer, houve uma regressão gigantesca, que a indústria que colaborava com 33% do PIB, hoje, provavelmente hoje, em 2020, contribui com menos de 10%. Em 2019, foi de 11,3%. Isso antes do coronavírus. Com o coronavírus, provavelmente, essa contribuição deve estar talvez em 7% ou 5%. É como se tivesse havido um processo de desindustrialização do país. Então, é lamentável o quadro que nós estamos vivendo do ponto de vista do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, com graves consequências, inclusive para o desenvolvimento da indústria. Claro que a ciência e a tecnologia contribui com várias áreas, como o setor agropecuário, setor industrial e o setor de serviços. Mas é importante que a indústria tenha uma participação importante no desenvolvimento da economia brasileira. Nenhum país do mundo
se desenvolve sem ter uma indústria pujante. E no Brasil, muito pelo contrário, que nós temos uma indústria em claro processo de desmantelamento. Quanto à política de educação e cultura do governo Bolsonaro, também desastrosa. Como já lhes disse, nada escapa do desastre no governo Bolsonaro. E essa política de educação e cultura desastrosa porque se caracteriza por uma guerra santa, ultraconservadora de caráter neofascista contra os ideais progressistas e democráticos. Sob o discurso de defesa da família, da pátria e contra o marxismo cultural, o governo Bolsonaro atacou em várias frentes a estrutura educacional e cultural do país, com cortes e contingenciamento em orçamentos, propostas de mudanças no funcionamento e na direção do Ministério da Educação e a própria extinção do Ministério da Cultura. Aí foi um golpe de misericórdia na cultura brasileira, com a extinção do Ministério da Cultura. As universidades e os institutos federais de educação foram alvos de medidas coercitivas, como a nomeação de reitores não respeitando a ordem da lista tríplice, para garantir a posse dos dirigentes alinhados ideológica e politicamente com o governo, o uso de critérios ideológicos para a seleção de bolsistas e direcionamento de recursos para instituições federais de ensino, perseguição a professores com abertura de sindicâncias e estímulo à denúncia através de linhas criadas pelo governo com este objetivo. Além de manifestações de caráter neofascista, a área da cultura foi vítima também de uma gestão inoperante, incompetente, anti-intelectual e principalmente que prega o ódio à democracia. Além da extinção do Ministério da Cultura, que, transformado em Secretaria da Cultura, ficou à deriva, sendo jogado de um ministério a outro. Enquanto isso, nada acontecia na pasta. A Funarte, a Biblioteca Nacional, a Fundação Palmares, a Ancine, dentre outros, foram entregues a pessoas marcadamente identificadas com o discurso de extrema-direita. Então este é o quadro lamentável da educação e da cultura no Brasil. Quanto aos direitos sociais, também não pode ser outra coisa senão de desastre total do governo Bolsonaro, que se caracterizou por demonstrar o desprezo pelos direitos fundamentais previsto na Constituição de 1988. Seu desapego à democracia e a falta de respeito com a qual se dirige a amplos setores sociais, com palavras inclusive de baixo calão. O Brasil, a partir de janeiro de 2019, presencia a institucionalização das violações a liberdades civis e aos direitos fundamentais. As iniciativas do governo, projeto de lei, medidas provisórias, decretos, somadas às declarações e atitudes que partem de Bolsonaro e de seus ministros, criam um grave ambiente de estímulo à violência e ao autoritarismo. Os ataques aos professores, às universidades, à ciência e tecnologia, aos meios de comunicações e a jornalistas, ao direito de manifestação e organização da sociedade e à participação social nas discussões, decisões e acompanhamento de políticas públicas, bem como os pontos do pacote anticrime, têm todos o mesmo sentido: restringir a democracia e concretizar um golpe para consolidar um Estado ditatorial no Brasil. A extinção de conselhos participativos de governo, que formulavam políticas públicas em vários ministérios e órgãos administrativos federais, evidencia o menosprezo pela participação da sociedade no governo Bolsonaro. Ataques às instituições jurídicas e ameaças de reeditar
Atos autoritários da ditadura militar também foram recorrentes no governo Bolsonaro. A tentativa de desmonte da liberdade de organização dos trabalhadores se intensificou com a promulgação da MP, da medida provisória 873, que proibiu arbitrariamente o pagamento de mensalidade associativa por folha salarial, alterando o dispositivo da CLT e da Lei número 8.112/90. A reforma da Previdência, encaminhada em abril pelo governo Bolsonaro para o Congresso e aprovada, reduziu valores de pensões e aposentadorias de trabalhadores na iniciativa privada e dos servidores da União também, com algumas exceções, entre elas a dos militares. As regras de transição foram mais duras, porque houve aumento das faixas de contribuição dos trabalhadores e a idade mínima para aposentadoria foi elevada tanto para mulheres, passou para 62 anos, como para homens, 65 anos. Na saúde pública, outro desastre do governo Bolsonaro, que se manifesta no fato de o Brasil ter fracassado no combate à propagação do novo coronavírus, ao tornar inoperante o Ministério da Saúde, entregar a direção da Anvisa a pessoas marcadamente identificadas com o discurso da extrema-direita, além de atuar contra todas as medidas postas em prática por governadores e prefeitos para combater a disseminação do vírus. Hoje o Brasil tem 194 mil mortos pela Covid-19. A falta de coordenação nacional pelo governo Bolsonaro no combate à propagação do novo coronavírus é o principal responsável por este número elevado de mortes. É preciso atribuir responsabilidade ao governo Bolsonaro pelas mortes registradas no país pela Covid-19. Se o governo federal tivesse adotado o lockdown, se tivesse coordenado o lockdown, isto é, o isolamento rigoroso e total no Brasil, com ao menos 75% de toda a população em quarentena, com testes para todos os pacientes, para toda a população, com suspeita e seu isolamento do restante da população, o número de mortes pela Covid-19 no país não passaria de 44.300, segundo o Imperial College de Londres. Então, a previsão, de acordo com o Imperial College de Londres, se tivesse havido lockdown, com testes, isolamento das pessoas com suspeita de coronavírus e mantendo o restante da população com máscaras, evidentemente, com álcool gel, tocando as suas vidas normalmente, certamente a expectativa do Imperial College é que, no máximo, chegaria a 44 mil mortes. Chegamos a 194 mil e vamos ultrapassar certamente os 200 mil. Pode-se concluir pelo exposto que foi um ato irresponsável ter havido a flexibilização do isolamento social precário, isolamento social precário que existia para retomar a atividade econômica, porque causou sofrimento e mortes desnecessárias no Brasil. Então, o quadro que está aí é o seguinte: houve mortes desnecessárias, graças à irresponsabilidade, sobretudo, do governo Bolsonaro. No Brasil, meus amigos, o combate à propagação do novo coronavírus é agravado por um presidente da República irresponsável. Jair Bolsonaro é o maior obstáculo à tomada de decisões urgentes para reduzir a evolução do contágio, salvar vidas e garantir a renda das famílias, o emprego e a sobrevivência das empresas. É preciso deixar bem claro isso. Ele é o maior obstáculo no sentido de reduzir a evolução do contágio, salvar vidas
garantir a renda das famílias, do emprego e sobrevivência das empresas. Bolsonaro atenta contra a saúde pública. Eu acho que está muito claro isso. Desconsiderando determinações técnicas e as experiências de outros países. Antes mesmo da chegada do vírus, os serviços públicos e a economia brasileira já estavam dramaticamente debilitados pela agenda neoliberal que vem sendo imposta ao país desde 1990. Não é só o governo Bolsonaro que adotou, não foi só o governo Bolsonaro que adotou o modelo neoliberal. Foram também os governos Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer. Todos adotaram. Só que o governo Bolsonaro aprofundou ainda mais, radicalizou ainda mais a adoção do modelo neoliberal. E é o que nós estamos assistindo aí. Neste momento é preciso mobilizar, sem limites, todos os recursos públicos. Esse é um fato importante. Se nós queremos fazer frente à crise de saúde pública e à crise econômica, é preciso, essa história do teto de gastos tem que ser abandonada. É preciso que haja alocação de recursos públicos necessários para salvar vidas. Bolsonaro e não só salvar vidas, mas retomar o crescimento da economia brasileira. Bolsonaro não tem condições de seguir governando o Brasil. Este é um fato que eu queria deixar bem claro. Eu acho que o que eu acabei de relatar deixa bastante claro que Bolsonaro não tem condições de continuar governando o Brasil. E não tem condições de enfrentar esta crise, que é incompetente também. Não tem competência para enfrentar a crise, que compromete a saúde pública e a economia brasileira. Bolsonaro comete crimes, fraude informações, mente e incentiva o caos. Essa é a imagem que ele transmite, aproveitando-se do desespero da população, sobretudo das mais vulneráveis. Meus amigos, o Brasil precisa de união nacional e entendimento do povo brasileiro para enfrentar a pandemia e promover a retomada da economia. Com o país dividido, com Bolsonaro no comando da nação, nós não conseguiremos superar essa crise. Nem a de saúde pública, nem a crise econômica. Então, o Brasil precisa de união nacional e entendimento do povo brasileiro para enfrentar a pandemia e promover a retomada da economia. Não de um presidente que contraria as autoridades de saúde pública e submete a vida de todos os seus, a vida de todo o povo brasileiro aos seus interesses políticos autoritários, que é na prática o que está acontecendo. Bolsonaro é mais do que um problema político. Tornou-se um problema de saúde pública e de retomada do desenvolvimento nacional. Falta a Bolsonaro grandeza. Ele precisa ser urgentemente removido do poder e responder pelos crimes que está cometendo contra o povo brasileiro. Impeachment, já para Bolsonaro. É necessário que a Câmara dos Deputados abra imediatamente um processo de impeachment para julgar, claro que concedendo a ele a defesa necessária para também ele se defender para justificar os atos que tem praticado. Mas é necessário que haja um processo de abertura de impeachment para que efetivamente o país possa sair desse impasse em que se encontra. E temos um presidente da República que, ao invés de unir a nação para enfrentar o vírus e retomar a economia nacional, pelo contrário, divide a nação e com isso compromete os interesses do país. É esta mensagem, meus amigos, que eu transmito para vocês. Eu lamento a veemência com que estamos aqui tocando esse assunto, porque se trata de um assunto de extrema gravidade. Eu não poderia, exatamente no início de 2021, lhes falar sobre outra coisa senão isso.
é necessário deixar bem às claras a realidade que nós estamos vivendo. E eu me dei o trabalho de me debruçar sobre o governo Bolsonaro, analisando sobre todos os aspectos do desempenho do seu governo, para poder exatamente trazer para vocês isto que aqui estamos apresentando. Quero deixar bem claro que, da mesma forma que estamos aqui criticando o governo Bolsonaro, também exerci críticas bastante acentuadas contra os governos, desde Collor até o governo Michel Temer. Todos esses governos foram objeto de críticas da minha parte pela postura que assumiram, digamos assim, eu diria, posturas subalternas em relação ao capital internacional que comprometeram o desenvolvimento do país. Minha intenção, meu propósito aqui é exatamente o de colaborar no sentido de fazer com que esse nosso país se desenvolva e que promova a paz social e que todo o povo brasileiro consiga superar em 2021 as agruras de 2020. Portanto, meus amigos, é esta a mensagem que trago para vocês. Espero que tenha sido esclarecedor com relação a tudo isso. E compete não só ao Congresso Nacional, mas também a todo o povo brasileiro, a cada um de nós em particular, se empenhar da forma que for possível, no sentido de fazer com que os entraves ao desenvolvimento nacional sejam removidos. E eu, pessoalmente, acho que a permanência de Bolsonaro no governo vai significar um agravamento da crise em 2021, será pior do que 2020, se Bolsonaro continuar no comando da nação. Meus amigos, meu abraço fraternal.